Para esse número fazer sentido, Dani, talvez a gente tenha que apertar aqui nessa conversão de vendas ou apertar nessa conversão em agendamentos, tem que aumentar um pouco. E aí o que acontece? Eu construo um plano de ação específico para cada etapa dessa engenharia para melhorar o número, porque é uma grande engenharia mesmo, porque se eu melhoro 2 pontos aqui, 3 pontos aqui, 5 pontos aqui, no final o meu resultado é totalmente diferente. Ela não é simplesmente um negócio só crescente, né? Eu tenho que entender histórico, eu tenho que entender cada tipo de comportamento de venda e tenho que entender mercado também. Tudo que tu falou, cara, tô vivendo na prática. Se você não tem meta, você tem um time morto. Empresa que anda de lado não cresce. Não ter meta é insano, mas a cura tá aqui. Está começando mais um episódio do Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Dani, bem-vindo para mais um podcast. Bora lá, vamos gravar um podcast sobre meta. E cara, bem pé na porta. Qual que é a consequência de não ter meta? Cara, quanta treta, né? Meu Deus. Quanto problema só pelo fato de não ter metas, né? A gente tava comentando aqui, antes dos episódios, a gente faz um aquecimento aqui. E aí nesse aquecimento a gente vai trazendo histórias de campo de batalha, de clientes que a gente atendeu, que eu já atendi em consultoria, ideias que a gente troca e a gente vê no dia a dia comportamentos acontecendo. Eu vou trazer um pouquinho, a gente sempre fala dessa área de receitas, né? Marketing, comercial, área de sucesso de cliente, como é que essas 3 áreas elas conseguem trazer geração de receita, e a meta ela acaba trazendo esse grande posicionamento para essa grande área de receitas. A meta é uma das colas, né? A meta é o que cola, né? E aí eu começo pela primeira área ali que a gente fala muito de marca processo, de onde é que começa, né, o prospecto a vir, e a área de marketing tem isso, né? A questão de metas para a área de marketing. Normalmente, né, algumas escolas de comunicação, propaganda e tal, elas normalmente vêm só pela questão da big idea, né, a grande ideia que vai trazer e vai conectar a sacada e tal. Só que assim, normalmente ela não está atrelada a uma meta. E qual que é a consequência de não ter? E a consequência disso é, às vezes, um grande orçamento, às vezes queimado do nada. Vamos fazer um posicionamento. Pô, legal uma campanha de brand, uma campanha de posicionamento e tal, mas o quanto isso precisa gerar algo, né? Dentro daquele universo precisa gerar para o próprio negócio. Como é que eu distribuo isso para as áreas, né? Eu falei, acho que num podcast aqui, de uma cliente que ela por falta de valores, ela descia muito na operação, e eu lembrei de um negócio que ela tinha, que ela fazia uma gestão de ONGs, né? E ela fazia uma curadoria de ONGs para entregar para grandes bancos, grandes instituições, como é que eles podiam utilizar recursos, né, de impostos para investir nessas entidades e demonstrar valor, né? Valor sustentável, social, enfim, dentro da própria marca, né? Então, até esse recurso, o próprio banco tinha meta e tal, próprias instituições tinham meta para pegar e injetar nessas ONGs, nessas comunidades e voltar de novo como marca. Então, até isso tem meta, né? De um dinheiro que viria de imposto que não sai necessariamente. E por que normalmente o marketing não acaba absorvendo isso, né? Não senta com clareza para entender a quantidade de leads, a quantidade de ações que precisa ser feita. Ele sai fazendo as ações antes de fato de propor alguma coisa nessa esteira e demonstrar valor lá nas vendas. E a outra coisa é falta de engajamento do time, falta de performance do time, falta de protagonismo do próprio marketing, né? Quantas ações eu posso trazer para o dia a dia que demonstre valor e eu faço uma grande assistência para a área comercial, né? Então, a falta de metas claras do próprio negócio, e aí depois a gente inclusive vai falar, essas metas claras por área, faz com que esse universo entre essas áreas elas fiquem muito morno, assim, com baixo resultado e baixo engajamento do time. Dani, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E a principal conexão que eu faço entre não ter metas é essa. Cara, se o teu time comercial não sabe o quanto que ele tem que vender, se o teu time de marketing não sabe o quanto que ele tem que produzir,
tudo tá tudo bem. E, cara, nada é mais morno do que o tá tudo bem. E desculpa, para ter resultado a gente precisa ser intenso, a gente precisa ser quente, a gente precisa gerar resultado de verdade com intensidade. E, velho, time morno, empresa morna, ela anda de lado. E quem anda de lado tende a quebrar. Então, cara, não ter meta é ter um time morno. Não ter meta é não ter direcionamento. Não ter meta é não ter as pessoas com um objetivo claro para executar no dia a dia. E vai sempre cair no tá tudo bem. Vou cobrar como? Se qualquer coisa que eu faço é o suficiente. Sabe que é outra armadilha que cai? Tem muito empresário que fala que até tem meta, Dani, mas ele tem meta pra ele, na cabeça dele. Cara, sensacional isso. E não comunica o time. Não, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Mas ele tem crenças limitantes que bloqueiam ele de falar pro time o quanto que ele quer vender, porque ele acha que... O time vai fazer conta, vai achar tipo, mas ele tá faturando tudo isso. Cara, então, não ter metas provoca muitas coisas negativas, como você já falou. Time morno, time desengajado, empresa andando de lado. Cara, isso é sinal que a tua empresa tá com sérios problemas. Se você não tem meta nem no comercial, que talvez seja mais fácil de colocar, cara, você tá com sério problema, assim, ó, muito grande. É engraçado que eu vejo nessas consultorias de revenue, né, de receita, o que acontece é que é mais comum do que a gente imagina a área comercial sem meta. Cara, isso é assustador. E aí sabe o que é legal de ver? O time tá extremamente sedento por meta. Sim. E é muito louco, porque o time tá pedindo por isso, mas não tem ninguém chegando... Não, beleza, vamos lá. Pra onde a gente vai esse ano? Quanto a gente vai faturar esse ano? Sim. Qual é a média, né? Qual é a média de valor de venda que a gente tem que ter, né? O tal do ticket médio por transação. Depois, o que a gente precisa fazer para que essa quantidade de vendas ela aconteça? Cara, perguntas simples que não vem para a pauta. Não vem. Porque tá fora do contexto, Dani. Tá fora do dia a dia. E todas essas perguntas, o que elas têm em comum é direcionamento. Se as pessoas não são direcionadas, o resultado não vem. Se as pessoas não são direcionadas, de novo, eu vou bater muito nessa tecla, qualquer resultado vai funcionar. E aí, cara, você tem uma empresa, você tem um grande sonho, ou a princípio deveria ter esse grande sonho. Você tem um objetivo, talvez você tenha até uma missão e uma visão, que dificilmente o cara que não tem meta tem isso, né? Sim. Mas enfim, só que aí você não tem uma meta para cobrar teu time, você não consegue cascatear aquele teu grande sonho, aquele teu grande desejo para 10, 5, 1 ano, 3 meses, 1 mês, 1 semana. Você não consegue fazer esse processo. Você não direciona aquele time para ir contigo. Aquela história do taxista, né? O Marcelo Germano fala muito, né? Você entraria num táxi, você entraria num táxi ou num ônibus, desculpa, você entraria num ônibus sem saber a direção dele? Cara, o que mais acontece é a empresa... Tá cheio de ônibus. Tá cheio de ônibus com o empresário indo para qualquer lugar. Com o empresário dirigindo, indo para qualquer lugar com um monte de maluco dentro, velho. E aí... Cara, isso tem sérios prejuízos. E aí tem rotatividade, tem pessoas que não se conectam com a empresa. Legal isso que tu falou de rotatividade, né? O que eu vejo, tem muito líder que fala assim, pô, Dani, eu consigo fazer com que essa pessoa ela entre engajada e tal, dá 3 meses, dá 6 meses, essa pessoa quer ir embora. Mas eu falo, mas é óbvio, cadê as metas, né? Então, como a empresa não tem meta, nem ela consegue ser desafiada, né? Sim. Tipo, tá, o que eu tô fazendo aqui dentro? Porque ela fica morna. A atividade que ela faz, que ela acaba fazendo no dia a dia, fica a critério do bom senso, né? Que a gente tava falando. Né? Desse líder do tipo, tá bom ou tá ruim? Como assim tá bom, tá ruim? E o bom senso é individual, né? O bom senso ele não tem parâmetro. Ele é de pessoa para pessoa. E aí você tem 10 pessoas na tua empresa e cada um tem uma opinião e um pensamento sobre bom senso diferente, já era. O que vira? Uma bagunça. Vira uma empresa desorganizada, vira uma empresa que não é profissional. E tem muita gente que tá brincando de ser empresário, ou de fazer gestão,
de liderar time, porque não tem meta. Sim. E é muito... E ainda voltando ali um pouquinho para essa questão da ponta, né, do macroprocesso na aquisição do marketing, eu vejo poucas ações voltadas a metas, né? Então, a gente tem... às vezes, eu já vi isso dentro de processos mais organizados que me espantou. Quantidade de produção de material rico, né? Onde eu vou trazer esse cliente para trazer consciência para ele fazer a caminhada, fazer os micropassos para chegar até a venda. Então, o time de marketing tem quantidade de conteúdo, de webinars, de convite, de eventos que tem que acontecer no ano para que aquela meta seja batida. Cara, isso é sensacional. Só que tem outros tipos de negócio que não tem a meta. Não. E aí, às vezes, acaba usando orçamento, às vezes até por vaidade. Uhum. Não, a gente precisa levar o time todo para tal lugar, porque lá vai ter tal informação e tal. E às vezes são informações que eles nem conseguem utilizar no dia a dia do negócio. Sim. Porque não está preparado, não tem meta, não sabe nem como utilizar aquilo. Dani, não é intencional. Aham. Não é intencional. Quando não é intencional, tá fadado a ter problema. É engraçado isso. Eu vejo em algumas mentorias que eu participo, eles normalmente trazem essa questão da meta para coisas mais tangíveis, né? Perda de peso, né? Ou, enfim, a parte financeira do, né? Uhum. Eu quero atingir tantos mil reais né? Num ano e tal. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso estudar hoje e tal, né? O feijão com arroz, vamos assim dizer, né? Que é feito o que faria na vida pessoal. E nos negócios, poucos param para analisar isso. Uhum. E é mais sensível ao erro, né? Uhum. Uma meta uma meta não definida tende a deixar um grande rastro de destruição, assim. Sim. E aí, entrando num ponto, né, de visão aqui, né? Eu comecei a comentar sobre visão e falei que a meta, ela nos deixa mais próxima da visão, né? A visão é o meu grande objetivo, é o aonde eu quero chegar, qual que é o impacto que eu quero gerar para o mundo. Enfim, a visão tá muito ligado à parte do grande sonho, né? Uhum. Aonde que eu quero chegar com esse sonho? E, cara, as metas que eu tenho no meu dia a dia, elas precisam estar atreladas e ligadas a essa visão. E aí... quando eu faço esse cascateamento de metas, né? E depois a gente vai falar um pouquinho de engenharia reversa e como que eu divido as metas. É muito importante eu ter essa consciência. Porque às vezes eu tô no dia a dia, tô tentando implementar uma cultura, tô falando para todo mundo que, a gente tem que fazer isso e assado, a gente tem que impactar tantas pessoas porque a gente vai fazer isso e etc. Porque a nossa visão é muito grande, a gente quer ser uma empresa grande. Só que eu não consigo fazer o mínimo, que é mostrar o caminho para chegar até lá. Uhum. E as metas diárias, semanais, mensais, anuais, são esses caminhos para chegar na minha grande visão. Uhum. Eu tenho um porquê que eu faço, que é a minha missão. Eu tenho aonde eu quero chegar, que é a minha visão. Uhum. E esse aonde eu quero chegar, eu preciso construir esse caminho, que vai ser sempre cascateando esses objetivos até chegar nas metas. E nas metas que pode ser desde diárias, a mensais, a semanais, aí depende de dinâmica de empresa para empresa, mas, cara, no mínimo mensal eu preciso ter meta, preciso ter objetivo. Enfim, eu acho que a meta, a importância de ter meta ou de não ter meta, ela prejudica onde eu quero chegar como empresa. Tem uma coisa que foi nesse aprendizado aí que a gente teve juntos, né, durante o próprio AG, de fazer os liderados controlarem e ir atrás da própria meta, né? Sim. Não vem de cima. Né? Não vem um ser supremo controlando as metas e entendendo que cada um faz, né? Cada um tem a sua meta para poder construir a área, enfim, e chegar numa reunião de acompanhamento, num caminho desse que tá falando, né? Uma jornada dessa, e ele fala assim, não, eu fiz isso, tá faltando isso para atingir a meta, eu estou agindo dessa forma para essa meta, tá faltando isso, tá faltando time, o que tá acontecendo para que aquela meta aconteça? Sim. Então faz com que o desenvolvimento daquele líder ou dos liderados ali também aconteça de uma forma mais, né, madura, com deixando de infantilizar, né? Amadurecendo esse cara. Para que ele cresça, enfim, nas habilidades, entenda que aquilo é um desafio que vai fortalecer não só ele, mas a empresa também. Mas assim,
o que acontece hoje no mercado, o que eu tenho visto é totalmente diferente, né? E aí abre um gancho, Dani, desculpa te cortar, mas porque eu queria botar junto com isso que quando eu tenho esses liderados trazendo, sempre numa perspectiva, né? Então, o dono, a empresa, ela traz uma perspectiva com a própria visão, com o próprio objetivo macro. E o liderado que está no campo de batalha, que tem um pouco mais essa bagagem de campo de batalha, ele está lidando efetivamente com o que pode ou não acontecer, ele vai, muitas vezes, ajuda a construir essas metas, ajuda a construir o que é possível e o que não é possível. E aí, uma pergunta para balizar isso e para ajudar a entender se está sendo feito do jeito certo ou não, é uma pergunta muito simples. Isso me deixa mais perto ou mais longe de onde eu quero chegar? Quando eu respondo essa pergunta, eu consigo entender se esse trabalho está funcionando, se esse liderado está tendo a maturidade suficiente, se a sugestão que ele está trazendo de meta é factível ou não é, e qual que é o meu papel como gestor nisso tudo, né? Então, fala, cara, eu acho que dá pra gente fazer mais. Não, eu acho que você está sendo usado demais, isso não está sendo smart, que inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa tal da meta smart, né? Então, essa pergunta ela conecta muito bem com isso que você falou. Eu fico pensando aqui, imagina um liderado tentando responder essa pergunta sem meta, né? O que ele sentiria, né? Respondendo essa pergunta. Então, enfim, meta para mim é um negócio que muda muito o jogo, não só da empresa, mas do engajamento do time também, né? E aí quando a gente começa a direcionar isso para algumas áreas, né? Então, falando do marketing, que você é especialista, né? Então, a meta é importante para direcionar as ações do marketing, né? Então, a gente sai do campo... a gente falou no primeiro episódio, segundo episódio, a gente falou muito do protagonismo do marketing, de direcionar o marketing para ações que geram resultado. E a meta vai fazer isso, né? Então, eu deixo de pensar só na campanha mais bonita e penso na campanha mais eficiente. Porque eu preciso entregar um número no final do mês. É legal isso que você falou, porque assim, quando a gente não tem meta, né? Eu não consigo nem entender muito onde eu preciso melhorar o time, quem é o time que eu preciso ter, onde eu faço os melhores investimentos nesse time. E sem essa meta, um dos principais indicadores que normalmente a gente persegue, que é o custo de aquisição de cliente, ele fica difícil de, inclusive, se controlar, né? Então, para cada cliente que eu tenho que botar, o quanto eu gasto para ter esse cliente ali dentro. Então, essa gestão de meta e custo, né? Porque se eu tenho a meta clara, eu consigo desenhar um marketing mais organizado, um marketing que performe mais e que ele comprometa esse lead a chegar numa venda de uma forma mais clara. Essa condição fica mais fácil. Só que se eu tenho um marketing que não está tão, né, buscando essas metas, entendendo que, calma, eu preciso entender que esse custo, essa ação que eu estou fazendo, né, ela está contribuindo o melhor possível para que esse lead chegue lá na venda da melhor forma? Ou a quantidade de tarefas, a quantidade de ações que eu estou fazendo aqui está ajudando esse lead de fato chegando lá? E vai de várias zonas, né? Vai desde um copy que não entende a quantidade de processo de automação de e-mail, vai desde um copy que às vezes não entende como desenhar uma carta de vendas, né, dentro de um processo de escrita de copy, vai desde a quantidade de postagens de um social media para fazer, enfim, nada disso contribui para formar essa grande meta do marketing e serve para todas as outras áreas também. Mas eu estou trazendo um pouquinho mais para o marketing porque o marketing sempre tem um pouco mais, né? A área de marketing tá sempre muito mais atrelada à área criativa, né? Sim. E aí, como se atrela à área criativa, parece que não cabe na caixa, né? Não cabe na caixa de desenvolver isso de uma forma dentro de metas, né? Mas tem uma coisa que a gente acabou vindo da mesma escola, que os processos libertam, né? A organização liberta. E como falta, às vezes, alguns tipos de processo para dentro da área de marketing, esses processos, se eles estiverem claros, a organização ela acontece de forma clara, a criatividade acontece de forma clara e a meta ela acontece também. Então, processo e meta ali, elas estão bem atreladas, assim, para que o marketing consiga desenvolver de fato com a criatividade que precisa acontecer. E aí, uma das coisas que eu gosto de pontuar é que algo que veio para ajudar muito a contribuir, trazer esse protagonismo para o marketing, e até mesmo pensando em meta no marketing, é essa ascensão do digital. Sim. Porque com a ascensão do marketing digital, a gente vai para uma área do marketing de métricas e dados que vem com
a distribuição de conteúdo pago, que ela é muito importante. Que ali é totalmente voltado a números e métricas, e dentro dessas métricas você vai colocando as tuas metas, né? Boa, João. Então, eu acho que a gente vem num movimento de cada vez mais trazer essa consciência que o marketing precisa de metas e que o marketing ele deixou de ser só o criativo para ter algo muito, 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 muito voltado para dados e números, para ter algo realmente voltado para mensuração de resultado, né? Isso é muito importante, algo mais pragmático. E é muito legal porque isso gera engajamento com o time, né? Sim, claro. Cara, quando eu falo que aquela campanha que ele fez num funil tal tá performando, ou que aquela campanha que ele precisa melhorar, ele pode executar, pode estudar e melhorar ela, eu trago engajamento pro time. Isso é importante para a máquina de vendas, né, Dani? Porque se eu tenho essa máquina no marketing funcionando, eu consigo passar por todas as etapas desse processo ou desse macro processo que envolve marketing comercial. E quando acontece a venda lá na ponta, lá no comercial, no vendedor, essa venda não é comemorada pelo vendedor. Essa venda é comemorada pelo time inteiro. Todo. Porque aquelas pessoas foram direcionadas por ações com objetivos claros e bem definidos para gerar um tipo de resultado, que esse tipo de resultado cascateia para chegar no vendedor e ele fazer esse fechamento de venda. Então a venda não é do vendedor, a venda é do time, é do processo. E aí faz com que eu gere uma conexão entre marketing e comercial. Então a meta é uma das colas que ligam e conectam o marketing e o comercial. Sim. Porque muitas vezes a gente já viu muitas empresas só um time comemorar a meta, porque isso não está sendo bem distribuído pelo gestor. Parece que é só uma posição que faz de fato o trabalho, né? Mas simplesmente porque é o único que normalmente tem meta, né? Exatamente. Quando tem, acaba sendo o único que tem, que é o closer, né? O fechador ali. E é muito louco, assim, porque a gente pode definir isso daqui, Dani. A gente vai falar isso no episódio de cultura de vendas, mas, cara, uma forma pra gente ter consciência, pra todo mundo comemorar junto, é ter essa cultura de vendas, né? E essa cultura de vendas, ela vem de uma frase que eu ouvi dentro do EAG, que eu ouvi, acho que foi até do próprio Marcelo Germano, que é: existem 2 tipos de time. O time que vende e o time que ajuda a vender. Quem não tá vendendo tá ajudando a vender. Boa. E se eu construo essa consciência, essa cultura, é sempre atrelada com um objetivo, com uma meta para ajudar, cara, todo mundo começa a comemorar, todo mundo começa a fazer parte do resultado, né? Sim. Então, se eu entendo que a tia da limpeza, sem ser pejorativo, mas a funcionária da limpeza, ela tem um papel importante, que a meta dela, o objetivo dela é deixar aquele ambiente limpo para a gente receber visita, ou para as próprias pessoas que estão ali conseguirem aumentar sua performance para estar num ambiente mais confortável, mais gostoso, ela está ajudando na venda. Quando eu recebo um cliente, ela consegue, aí a tia do café, ela consegue servir o café, encantar ele ali, aquilo vai contribuir para a venda. Claro. Todo mundo faz parte desse processo, né? E todo mundo mesmo, cara, passa por todas as áreas: financeiro, operações, RH, agente de gestão, enfim, o que for, marketing e principalmente o comercial, que vai estar na frente, fazendo o fechamento desse resultado, né? Legal. Enfim, então a importância da meta, ela conecta todas as pontas, não só marketing comercial, mas claro, a gente é tendencioso a isso. Mas legal, Dani, a gente assustou bastante gente, muito pé na porta. Por que não ter meta? Tem empresário brincando aí porque não tem meta. Às vezes nem brincando, às vezes não tá consciente, né, João? Mas o cara não tá consciente, ele tá brincando, Tá brincando, velho. Tá brincando. Okay. Sabe o quanto ele tá andando pra trás ou deixando de ganhar dinheiro porque não tem meta. A gente sabe que o simples fato de ter meta faz com que as pessoas aumentem a sua produtividade. Engraçado você tá falando, porque eu vi esses tempos um empresário que ele tinha várias ações para fazer de geração de lead e tal, e ele estava preocupado em ficar apagando ou deletando reels do Instagram dele. Então, cara, não faz o menor sentido o que você está me falando, né? Ele veio pedir ajuda e tal. Eu falei assim, cara, é mais profundo. Tá faltando time, tá faltando organização, tá faltando metas para todos os times. Ele tinha uma área comercial que tava com uma menina só, ela tava fazendo secretária junto também. Então, cara, não é apagando o Reels ou botando outro vídeo e tal que vai solucionar o teu processo de venda. Né? Tá faltando meta, tá faltando as pessoas certas, enfim, tem mais coisas para fazer. Dessa precarização, dessa brincadeira de ser empresário, de fazer gestão, né? Tem um erro muito comum que eu vejo muitas empresas cometer, e você sabe, você já trabalhou com esse tipo de empresa que faz isso, cara, que é colocar
as pessoas no time comercial, botar estagiário para time comercial, estagiário para pré-venda, estagiário para venda. E, cara, é muito louco isso, porque a empresa, ela vai ser o reflexo do dono. E se o dono não tá dando importância para uma área, para um setor tão fundamental, e não que o estagiário seja ruim, mas o estagiário ele tem um nível de comprometimento diferente do que uma pessoa que é contratada fixa pode ter. E se o dono tá colocando um estagiário, demonstra que ele não tá se importando tanto com aquele resultado. E falei isso, né, abrindo esse looping, porque a gente tava falando da importância da meta, da importância das pessoas, da importância de olhar para aquilo e levar com seriedade, de parar de brincar. Então, além de tudo isso, hoje a gente percebe muito no mercado as pessoas errando até na hora de posicionar os funcionários e querendo economizar de um lado e não dando importância para aquela área, velho. Sim. Não dando importância para conversão, para venda e etc. Enfim, fechando esse looping, agora que a gente desceu o pé na porta, como é que a gente constrói essa meta? Como construir, né? Eu pego a minha meta, tiro do sovaco, pego ponto pro céu, deixo cair. Como é que eu construo essa meta? Eu sei que talvez em alguns momentos eu vou ter que fazer assim, medir mesmo e ir pra frente, mas tem outras formas de eu construir a meta, olhar histórico, olhar objetivo, olhar onde eu quero chegar. Capacidade produtiva, né? Tempo, às vezes, para né, alguns segmentos. Eu normalmente eu já vi, eu diria que mais da metade das consultorias que eu já dei, normalmente tem uma distorção bem grande, assim. O dono às vezes chega lá achando que pode chegar a faturar, né? Às vezes 2 vezes mais do que ele poderia faturar, e aí quando a gente vai ver a capacidade dele de gerar aquilo, é impossível. Não cabe, não dá. Não cabe. E teve um caso muito específico de um cliente, era um cliente que estava crescendo e tal, e uma das primeiras perguntas no processo, né, de mapear ali as dores, eu fiz a pergunta para ele: como é que foi o teu faturamento do último ano? E aí ele do nada, assim, ele falou 1 milhão. Eu falei assim, engraçado, né? Tão certinho assim, E para faturar esse ano, o que tu tá querendo? 2 milhões. Sério, assim? Com o mesmo time, o que tu tá pretendendo fazer e tal? 2 milhões. Aí nisso a gente continuou e tal, 2 ou 3 perguntas mais à frente, e ele no celular aqui, né? Ele no celular. E a filha dele era a sócia dele na minha frente. Daqui a pouco ele parou. Não, a gente faturou 3 milhões e 400 no último ano. Ele veio para uma conversa onde ele não sabia nem o que ele tinha faturado no ano anterior. Ele não sabia nem... Ele queria dobrar o faturamento, né, para 2 milhões, mas o que ele já tinha faturado no último ano era 3 vezes mais do que ele imaginava. Caramba. Então, o tamanho de distorção né, de um dono querendo levar o time comercial à frente. Credibilidade nenhuma esse cara vai ter perante um time que se ele nem mesmo sabe os números dele, né? Então, assim, é bem comum isso, essas duas questões. Primeiro, não saber isso, né? De onde ele está indo e para onde de onde ele está vindo e para onde ele está indo. E a outra questão é essa capacidade produtiva, assim. O quanto eu sou capaz de gerar em um ano, né? Com o time que eu tenho, ou com a projeção de crescimento de time, né? O quanto eu sou capaz de gerar. Então tem essa distorção para poder ajudar a definir essa meta, né? E aí quando eu defino essa meta, né? Então, porque não tem problema eu definir uma meta que eu não tenho time para alcançar, desde que eu entenda que eu vou ter que preparar o meu time para chegar ao lá. longo, mas por exemplo assim, eu quero, meu objetivo, minha meta é vender 2 milhões por mês. Ok, legal. Quanto você tá vendendo hoje? Eu tô vendendo 500 mil. Ok, legal. Não adianta você pegar hoje e botar para amanhã essa meta de vender 2 milhões. Perfeito. Porque você tem que se preparar para esse objetivo para alcançar, né? E aí, com estrutura. Mas tá tudo bem a meta de 2 milhões. Só que você tem que ter consciência que você vai ter que... Não é uma chavezinha. Não vira da noite pro dia, não. Vamos preparar essa estrutura. Mas outra coisa que aparece bastante, Dani, beleza, eu defini que eu quero uma meta de 12 milhões ano que vem. É muito simples eu pegar e dividir 12 milhões por 12 meses e botar 1 milhão por mês. Mas esse é o jeito certo de fazer uma meta? Ou não é? Porque o que a gente entende é que muitas vezes fazer esses 12 milhões também vai depender da curva de crescimento da empresa. Perfeito. Então, se você está com dúvida agora, 2023, como que você vai... beleza, você até botou uma meta que você quer faturar no ano, mas você não sabe como dividir entre os meses, o que eu te falo primeiro,
analisa teu histórico. A não ser que você esteja no primeiro ano de empresa, mas se você não estiver no primeiro ano de empresa, analisa teu histórico. Vê o quanto você vendeu, dá uma olhada nos números dos meses anteriores, do mesmo mês, nos anos anteriores, para você entender se aquele mês tem algum problema, se aquele mês não tem problema, se aquele mês pode ter uma baixa de vendas ou não. No varejo. Então a gente sabe que no varejo, cara, quando tem feriado, distorce muito. Distorce muito. Então eu tenho uma loja de rua no varejo, sei lá, no centro da cidade, um Magazine Luiza da vida, por exemplo, né? Cara, quando tem feriado, aquela semana, ou pega um mês com uma sequência de feriados, aquela loja tá fechada. Eles sabem que aquele resultado ali daquele mês pode ter um problema, baixar o resultado. E aí, de duas uma, né? Ou eu construo estratégias e plano de ação para reverter, com campanha, etc. Ou eu já entendo que nesse mês eu vou segurar um pouco, no próximo mês eu vou acelerar e apertar e aproveitar outras condições. Então, não necessariamente você precisa dividir a sua meta, pegar o valor total dessa meta e dividir ela por 12 e para estabelecer a meta mensal. Não. Você pode entender as dinâmicas desde time. Não, peraí. Então, a minha projeção é que com esse time eu consigo vender 300 mil, para vender 1 milhão eu preciso do time X. Então, até eu chegar no 1 milhão, perfeito, eu vou fazendo essa divisão de metas. E aí, beleza, depois eu aperto para vender mais de 1 milhão no final do ano para compensar o que eu vendi menos aqui. Enfim, isso é uma maneira de fazer meta, uma maneira inteligente de fazer meta. É olhar histórico, olhar passado para projetar o futuro. Legal. E claro, botando sempre um desafio a mais, que é muito importante. Sim. Legal isso que tu falou, porque bate justamente com a instalação de máquina de insight que eu estou fazendo agora, que é uma empresa de SaaS que faz personalização de e-commerce. E aconteceu exatamente o que tu está falando. Primeiro, a operação ela funcionava extremamente outbound, ou seja, né, buscando, a gente já falou aqui, buscando lead, né? Buscando o lead de forma fria, mostrando ele. E a gente está instalando agora a máquina de Insight Sales, ou seja, eu estou, na verdade, nem criando um funil, é o funil Y que a gente chama, né? Então, vem lead frio, né, através de prospecção ativa, e vem lead através do marketing, né, pela qualificação do marketing, ou seja, é um funil em Y, né? Então, ele vem dessas duas áreas, depois ele entra para uma área de pré-vendas e entra para a área de vendas. Então, primeiro que tem esse desafio, que o histórico que eu tenho, tu acabou de falar, é só de outbound. Eu não tenho histórico de inside, eu não tenho histórico do inbound, né? Do que vem pelo marketing. Eu não posso simplesmente chegar hoje e dizer que eu vou sair de uma operação de 0 a 100 no primeiro mês. E aí o que foi feito? Primeiro foi escalonado, né? Como eu tenho o outbound já com histórico, então beleza, eu tenho esse cara já funcionando. Baseado nos critérios de performance desse outbound, eu comecei a desenhar, né, na experiência do inside aqui, do inbound, eu comecei a desenhar então uma projeção que ao final de 12 meses, essa operação ela meio que se equaliza. Porém, aconteceu esse detalhe que tu está falando. O mercado, falando de e-commerce, ele tem o seu, né, o horário nobre, né, na Black Friday. Ela acontece normalmente ali que precede outubro e novembro. Então, esse estouro que acontece em novembro antecipa muito das vendas que aconteceriam no final de novembro, dezembro e às vezes em janeiro. Então, ele vai antecipar muito. Então, essa capacidade de venda, essa geração e tal, ela não é simplesmente um negócio só crescente, né? Eu tenho que entender histórico, eu tenho que entender cada tipo de comportamento de venda e tenho que entender mercado também. Tudo que tu falou, cara, tô vivendo na prática agora. Sim, eu sei porque a gente troca muita ideia sobre isso, né? E a gente entender, para definir a meta, entender o mercado mesmo, entender as flutuações, entender os eventos que acontecem, né? Para cada segmento, cara. Eu gravei um podcast lá pelo EAG com um cara chamado Dino Gueno. Ah, legal. Ele só conheço ele de conteúdo. Ele é muito, muito, muito bom. E o que ele traz de sacada, essa sacada que de, caramba, como que eu posso pegar um problema que vai ter no meu mês e transformar ele numa oportunidade. Legal. Ele fala uma coisa que é muito importante. A gente sabe que varejo, algo que funciona muito bem é evento. Poxa, então eu já tenho o calendário de feriados que tem no ano inteiro. Eu sei que naquela semana que vai ter feriado, eu vou ter uma baixa de vendas. Será que não faz sentido eu programar meus eventos sempre para um dia depois de feriado? Porque ele fala um negocinho, você cai feriado na sexta-feira,
dificilmente no sábado a loja vai ter movimento. Sim, entendi. Será que não faz sentido eu pensar e programar uma promoção não de dar desconto, promoção de promoção, de promover, né? Um evento nesse dia pós-feriado ou nesse dia antes do feriado para elevar o número de vendas daquela semana e compensar aquele feriado que não vai ter. Então olha só, olha o que o estudo do mercado, inteligência e cognição faz com que eu planeje até os momentos ruins para me transformar e prever oportunidades. Então, cara, a meta... bater essa meta daquele período, né? Exatamente. E a meta, ela me força, né? Ter um objetivo para alcançar, me força a pensar um pouco fora da caixa. Sim. Me força a buscar plano de ação, a buscar estratégias para que eu consiga superar aqueles resultados. E aí, podia ter duas opções, né? Podia ter a opção, não, beleza, vamos só baixar, mas tem a segunda opção, que é o que a gente vai fazer para alcançar esse resultado? Não, e tem a opção aleatória, né? O cara poderia inventar a ação, mas sem consciência do tipo, que meta que eu tenho que bater. Claro. Ou não, ou faz num mês aleatório qualquer, não sabe que resultado, né, teve, né, tirou lá de um julgamento, do bom senso. Não, até que foi legal, até que deu algumas pessoas, mas não mediu, não entendeu se estava, né, dentro do contexto da meta ou não, e aí não é capaz de pensar em repetir as vezes a ação. Porque, eu achei que foi mais ou menos, mas estava atrelado à meta. Foi feito de forma intencional. E aí é o marketing replicável, né? Sim. Não é porque eu fiz outdoor uma vez que eu não posso fazer outras vezes, né? Ele não precisa ser algo, né, inovador a toda hora. Sim. Mas se a ação foi muito boa, ela foi mensurável e ela esteve conectada a uma meta, calma, ela é uma ação que eu posso replicar. Sim, exatamente. E aí nesse mesmo caso do feriado, né? Se é uma empresa que não tem meta, ela não se preocupa com isso. Sim. E aí esse resultado ele só não vem. Ele simplesmente não vem. Às vezes acha que é custoso, às vezes acha que vai dar trabalho, às vezes acha que não vai vender, só acha. Se não tem meta, não faz sentido. Pensar... o pensamento como é que eu vou suprir o gap do feriado? Não vem, porque o feriado não vai existir um gap, porque não tem meta, não tem um objetivo para ser alcançado. Sim. Olha que louco. É louco. Ele não sabe, como ele não sabe o quanto de impacto um feriado gera em relação à meta, ele não consegue agir para talvez suprir essa necessidade. Exatamente, exatamente. Então, como que a construção de meta é importante, né? Acho que a gente podia trazer um overview de uma importância que é a meta não é só, vou botar um número. Não, a meta ela precisa ter o conceito da meta SMART. Eu acho que talvez seja o melhor conceito para se trabalhar na hora da construção de uma meta. Sim. Então vamos lá, me ajuda aí. Meta SMART. SMART é um acrônimo da palavra SMART, que é inteligente. Em inglês, né? S-M-A-R-T. Então, S de específico. M de mensurável. Então a meta tem que ser específica, ela tem que ter um objetivo específico. Eu tenho que alcançar tantas coisas, eu tenho que vender tanto. E aí, consequentemente, ela tem que ser mensurável. Eu tenho que conseguir medir essa meta, né? Então, vamos levar pro marketing, né? Como é que eu vou colocar a meta pro meu videomaker? Caramba. Sim. Eu preciso que o meu videomaker produza X vídeos de até X minutos. É específico e é mensurável. Eu vou saber quantos vídeos ele conseguiu produzir ou não. Entendeu? Então, específico, mensurável. O A é de alcançável, atingível, né? Que, cara, não adianta eu entender que o meu videomaker tem capacidade de produzir 10, ou meu time tem capacidade de vender 10, porque eu já tenho histórico, e falar de um dia pra noite pro cara vender 100. Não faz sentido, ela não é alcançável. E é uma das coisas que me incomoda é a estratégia de tiro na lua. Ok. Que, cara, porque muitas vezes isso mais desengaja do que ajuda. E fala isso de alguém que tá no campo de batalha, que já viu isso, porque não, vamos fazer 1 milhão. Mas, cara, a gente sabe que a gente não vai fazer porque em todos os nossos históricos, num mês normal a gente não faz isso, a gente faz 400. 1 milhão é muito longe. A não ser que tenha uma campanha específica para fazer 1 milhão. Aí é diferente. É isso que eu ia falar. Talvez a meta adicional, né? Uma campanha adicional, algo que do tipo, calma, a gente viu essa performance aqui, vamos fazer essa meta extra pra gente entender a capacidade do time, entender a performance, entender o que a gente talvez não possa estar pensando.
Aí acho que faz sentido. Porque Ou assim, até escalonar também a meta, né? Não, ok, que aí são outras Uma maneiras. meta realmente tiro na lua, uma que a gente já sabe que tá dentro do histórico e uma para gerar momento. A gente chama de meta ok, boa e top, né? Em alguns Ok, lugares. boa e top. Meta ok, ok, boa, bateu uma meta. Boa, pô, caramba, legal. Agora, meta top, a meta que a gente estourou no norte. Aí pode ser essa. Mas, cara, de novo, trabalhar só com essa meta é uma forma que muitas vezes até desengaja um time. Porque, cara, quem tá no campo de batalha, quem tá na operação, ela sabe disso. Boa. Porque não tem plausibilidade para alcançar aquele resultado. É só um desejo ou um ego. E às vezes nem a necessidade. Porque essa meta que é tiro na lua, ela tem que ser contornada com um plano de ação. E quando ela tem esse plano de ação, ela deixa de ser tiro na lua e passa a ser alcançável, porque eu tô construindo estratégias para alcançar aquilo. Entendeu? Então vamos lá. S específica, M mensurável, A eu normalmente falo alcançável. E R, ela precisa ser relevante. Não adianta, do mesmo jeito que a gente falou de o tiro na lua talvez não funcione, cara, se tu sabe que tu produz 10, tu bota a meta de 5, ela não é relevante. Desengaja e não dá tesão em quem tá buscando essa meta, entendeu? Então, pô, o videomaker sabe que ele precisa. Eu tô falando do videomaker porque eu tô olhando pro F aqui, né? O videomaker sabe que ele tem que produzir 10 vídeos. Sim. Ele consegue produzir tranquilamente 10 vídeos no mês. E o objetivo dele é produzir 5. Esse cara vai ficar em zona de conforto, vai produzir menos, não vai estar sendo desafiado, né? Porque essa meta não vai ser relevante. Então a meta precisa ser relevante, né? Então, pô, minha média é 10. Então, vamos sempre pensar em aumentar um pouquinho. Então, vamos botar para 12, que é um aumento de 20% na tua produtividade, tu vai crescendo e subindo essa meta. Então, essa é uma maneira que a gente consegue entender o R, né, da meta de relevante, né? E relevante também para o próprio negócio também, às vezes, né? Exatamente. Tá contribuindo para que, né, esse movimento ali esteja batendo, né, aquela meta. Se aquela ação tá ajudando não só o time específico, mas a área específica tá dando assistência, né, para a próxima, na passagem de bastão, sei lá, uma área de marketing tá ajudando a passar para a área comercial para a área de entrega e tal. E aí, por último, o T, né, de temporal, de tempo, né? Então, o videomaker ele precisa fazer 10 vídeos, mas em quanto tempo? Sim. Em um mês. Eu preciso alcançar 3 milhões de faturamento. No quê? No mês, no ano ou na vida? Então, ela precisa ter um tempo determinado. Ou ela é mensal, ou ela é diária, ou ela é para X dias. Ela, para ser uma meta de um projeto ou de um dia a dia, ela precisa ser temporal também. Então, ou é meta mensal, ou é meta anual, meta trimestral, meta do quarter, que fala muito, né? Ou é uma meta, tipo, para os 5 anos, 10 anos. Ela precisa ser temporal. Quando eu consigo definir a minha meta encaixando nesses 5 critérios, é um sinal que eu estou construindo uma meta que é bem construída e que vai ter um certo resultado nessa meta. Que eu vou conseguir olhar depois e entender alguns porquês. Tanto se alcançou e tanto se não alcançou. E se não alcançou, tá claro o que precisa ser feito, né? Boa. Tem um parâmetro, né? Tem esse parâmetro para alcançar. Calma, eu não alcancei. O que aconteceu aqui no meu dia a dia que fez com que nada dessa meta tão específica, né? Ela não aconteceu. E legal, cara, beleza. E aí a gente falou aqui, né, da meta Smart, né? Mas olha só, essa meta, ela pode ser tanta meta mesmo, né? Tipo, como é que eu vou botar meta para todo mundo da minha empresa? Porque a gente tem essa cobrança, né? Eu tenho uma pesquisa que eu faço com os clientes que eu atendo, né? Que passam pelo processo comercial. Olha só que pesquisa interessante. A gente faz uma pesquisa que todo mundo que entra no processo recebe um formulário para responder simples uma pesquisa. E a primeira pergunta é: você tem metas em todas as áreas da sua empresa? Vou te dar uma oportunidade de chutar qual que é a porcentagem de empresas que tem meta em todas as áreas. Não faço ideia. 1%. Não, um pouquinho mais. Cara, 88% das empresas não tem metas nas empresas. Na empresa mesmo. Tô falando de dono de pequena e média empresa. Tamanho, João? Cara, a gente trabalha lá no EAG com um nicho muito específico que é pequena e média empresa, né? 82? 88%. 88. Então de pequenas tem e médias empresas 12% que tem meta.
que tem meta. Esses 12% tem a ver com o tamanho? Cara, eu não tenho uma correlação com o faturamento, porque a gente acaba Tamanho, não colocando... maturidade, tamanho de equipe, tamanho de faturamento, não, Cara, não tem uma correlação. Eu não tenho sobre uma isso. correlação com isso, porque... E aí vou te falar de campo de batalha, né? Já conversei com muita empresa. Com muita empresa que fatura bastante e não tem meta pra ninguém. Ok. E empresa pequenininha que já tem meta, já tá tentando se estruturar. Não tem correlação, porque eu já falei com muita empresa grande que não tem meta e muita empresa grande que tem meta. Grande, eu digo, em questão de faturamento, baseado que eu tenho um perfil que está na média de 5, 4 milhões. Okay. E aí falei com empresas de 200, 300, 100, 80, que são bem maiores, né? E que não tem meta, mas e também que tem. Mas, teoricamente, né? Um dos motivos de essas empresas chegarem, às vezes, a tal nível de faturamento é porque elas começam a se estruturar tendo o mínimo de meta necessário, né? Okay. Pelo menos meta de faturamento. Mas quando a gente vai olhar para as outras áreas, cara... Elas não estão todas caminhando para isso aí, né? Não. É uma área lá caminhando. É uma área que caminha para... Não cascateia as metas, né? Porque, beleza, tá tudo bem o objetivo principal... seu faturamento, mas como é que todas as áreas contribuem com isso? Sim. Como é que elas participam disso, né? Sim. Principalmente marketing, CS, operações, que é a parte de entrega, etc. Então, isso precisa estar muito conectado. E aí, quando tu vai para financeiro, pô, tem como botar meta em financeiro. Claro. Meta financeira é meta de agendamento de pagamento, meta de conciliação bancária, meta de inadimplência. Quando tu vai para RH, meta de contratação, SLA de contratação, de treinamento. Cara, tem muita coisa que tu consegue pensar aí. E no marketing a gente já falou de todas, né? CS, meta de churn, meta de atendimento, de onboarding. Tudo isso, olha só, tantas metas que a gente consegue colocar, tanto individual quanto como time, para todas as áreas. Precisa ter esse número, precisa ser olhado para esse número. Se não for olhado... E é engraçado, porque a gente acabou de falar dessas metas empurrando para a grande meta do negócio, né? Mas essas metas, elas contribuem para engajamento do time, né? Sim. Para desenvolver o time. Cara, tu tinha falado desse lance de desenvolver o time lá no início e eu queria ter pontuado, né? É muito difícil eu desenvolver alguém se eu não tiver uma meta para balizar o desempenho dele. É muito difícil eu pensar em promover alguém de júnior para pleno, para sênior ou para outro cargo. Ele não sabe para onde vai. Exatamente. Eu normalmente nessas operações e tal, de instalar essa máquina Inside Sales, eu converso com os líderes e tal, e eles querem conversar comigo, né? A galera mais de operação e tal, que tá no dia a dia, e eu converso com eles, e normalmente é um olhar desengajado. Sim. Sabe o que é preciso para tu estar na tua posição? Sabe o que precisa ser feito daqui para frente? Cara, eles não sabem não tem clareza. Nada. Não tem clareza. E aí o que eu vejo é, eu tô quase perdendo fulano, eu tô quase perdendo ciclano. Ele começou engajado e tal, ele entende de métricas, entende daquilo, tem um bom texto, mas não segura. Cara, faz total sentido. E acho que a gente pode ir para um ponto, né, que a gente entrou em como definir as metas, né, como cascatear. Boa. E eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho num conteúdo que a gente gosta muito, que está muito relacionado ao método que a gente criou para produzir conteúdo, que vai estar no nosso livro. Spoiler aí, não sei se a gente já falou isso, mas não, ainda não. 2023 a gente vai lançar um livro de um método de construção de máquina de vendas. Mas ele vem de um conceito, né? Tipo, como que eu defino essa meta? Como é que eu entendo se eu tenho capacidade dessa meta, de produzir essa meta, né? E vem de um conceito chamado engenharia reversa. Cara, eu aprendi esse conceito com o Rogério, que é CEO do EAG, era CEO da Luma, as empresas do grupo ali do EAG, e o Rô me ensinou isso, cara, e isso foi um despertar muito grande. Era algo que intuitivamente a gente já fazia, mas esse termo engenharia reversa trouxe um profissionalismo muito grande para isso. E nada mais é do que a gente entender os processos que eu tenho dentro das minhas áreas, das áreas de receita, que a gente pode pensar em começa no marketing, termina no comercial também, e todos os processos que eu tenho e como é que eu identifico qual que é o número de cada processo. Para exemplificar, né, Dani? Por onde que eu começaria a medir essa meta? Primeiro, é para um objetivo que eu tenho. Legal. Eu sei que eu quero fazer... Aqui a gente fez até uma brincadeira. Aqui, né? De 1 milhão em vendas. 1 milhão em vendas. Então, poxa, para eu fazer 1 milhão em vendas, me surgem diversas perguntas. Quantos agendamentos eu tenho que ter?
quantas leads eu tenho que ter, desculpa, quantos agendamentos eu tenho que ter, quantos contatos eu tenho que fazer, quantos leads, quantos MQLs eu preciso receber, quantos leads eu preciso gerar. Então eu tenho diversas perguntas. E como é que eu descubro essas perguntas? Como é que eu descubro a resposta para essas perguntas? Aí que vem a engenharia reversa. É fazendo isso de trás para frente. E aí o que eu preciso para descobrir isso? Eu preciso ter clareza do meu processo e eu preciso ter os indicadores do processo. Então assim, a gente pode pensar que a área de marketing comercial é um grande macroprocesso. Que esse macroprocesso tem diversas passagens de bastão, né? Então a gente fala de output, input, então tem uma entrada e uma saída em cada etapa do processo. E é isso que acontece. Eu tenho um grande macroprocesso e cada etapa desse macroprocesso ela tem uma passagem de bastão e essa passagem de bastão vai me gerar um indicador. Então, por exemplo, o marketing ele começa lá gerando lead. Esse lead ele tem que se transformar em MQL. Então, entre lead e MQL tem uma passagem de bastão. Então, esse lead que está chegando, ele é qualificado, né? O marketing dá uma trabalhada nele antes de empurrar para o comercial, né? Isso. Ele traz alguns indícios, né? Ele traz uma conexão ali, mostrando um pouquinho do que é a solução que vai ser apresentada. Sim. E aí, se esse cara estiver consciente, ele passa, então, para a próxima área, né? Esse seria o MQL. E aí, se eu tenho uma conversão nisso. Ok. E aí essa conversão é um dado muito importante para mim. Eu poderia ir até mais atrás, cara. Eu poderia... quantas visitas na minha página de vendas eu preciso ter para gerar um lead? Entendeu? Eu poderia ir mais atrás. Quantas visitas eu tenho que ter no meu anúncio? Quantas visualizações eu tenho que ter no meu anúncio? Quantos cliques no anúncio para ter uma visualização de página? Ou quantas impressões do meu anúncio para ter alguém que clica no anúncio, para ter uma pessoa que vai na minha página, clica na minha página, se inscreve, se torna um lead e aí se torna um MQL. Então, esse efeito cascata, essa engenharia reversa, eu vou até o final. Até chegar no posicionamento, né, Dani? A gente já falou muito sobre isso. Sim. Mas, começando aqui dessa parte, né? Da hora que o cara se torna lead, que eu tenho um contato dele, até a hora do sino da venda, eu tenho algumas etapas. Mas, cara, se eu quero gerar 20 vendas, eu começo falando, vou gerar 2.000 leads com a expectativa de converter 20 vendas? Não rola assim, não, né? Eu faço o contrário. Então, legal, eu quero gerar 1 milhão em vendas. Primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu quero gerar 1 milhão em vendas é: qual que é o meu ticket médio? Como é que eu sei meu ticket médio? Eu olho a quantidade de vendas, quanto que eu faturei nos últimos meses, meu histórico, olho quantas vendas representou esse faturamento. Divido o número de faturamento por vendas, eu vou ter um ticket médio. Para efeito de simulação, a gente define um ticket médio fácil aqui para calcular. 10 mil reais. 10 mil reais. Então eu tenho 1 milhão em vendas e o meu ticket médio de cada venda custa 10 mil reais. Por que ticket médio? Porque dependendo do teu negócio, vão ter vendas que vai ser 5 e vendas que vão ter 20. Vai ser 20 mil de faturamento. Então a gente vai fazer uma média dessas duas vendas, desses dois valores. Aliás, é um indicador que os negócios deveriam ter, né? Todos os negócios deveriam ter, né? Porque aí a gente entende, poxa, eu preciso fazer 100 vendas? Legal, 100 vendas, Dani. Agora, para fazer 100 vendas, quantas sessões estratégicas precisam ocorrer? Para efeito de simulação, a gente colocou tudo 50% de conversão. De conversão para cada etapa. Então, para fazer 100 vendas, se eu converto 50%... eu tenho que dizer 200 reuniões, né? Exatamente. 200 encontros. Eu tenho que fazer 200 sessões estratégicas para conseguir 100 vendas. 100 vendas. Então, essa é a minha conversão, 50%, então 100 para 200 para 100, dá esses 50%. Mas legal, eu tenho mais etapas desse processo, né? O lead ele não chega na sessão estratégica. Ele chega para um processo de ir para um agendamento, né? Aliás, ele já tem a listagem de agendamentos, né? E aí eu te pergunto, né, Dani? Todo mundo que eu agendar comparece na sessão estratégica? Não. Então eu já tenho mais um ponto no meu processo, que é entre agendamento e reunião ocorrida, eu tenho uma perca. Qual que é essa perca? A gente usou aqui 50%. Então, olha só, para eu conseguir realizar as 200 sessões estratégicas e as 100 vendas, eu não tenho que ter só 200 agendamentos. No nosso caso, que a conversão é 50%, eu tenho que ter 400 agendamentos. Eu tenho que ter 400 agendamentos. Aí eu te pergunto, Dani, para ter 400 agendamentos, todo lead que entrar no meu CRM, eu consigo agendar? Não. Eu tenho uma conversão. Se a gente continuar a simulação de 50%, para eu conseguir agendar 400 com uma conversão de 50%,
quantos contatos né? atendidos. Com quantas pessoas eu tenho que falar? 800, né? 800 pessoas. Então a pergunta é, todo mundo que eu falo eu agendo? Não. Na tua operação vai acontecer isso também. Vai ter um percentual de pessoas que você não vai agendar que você está falando. Legal, beleza. Então, todo lead que entra eu consigo falar? Não, também. Não consigo. Então, na tua operação vão ter alguns leads, no caso MQLs, que vão entrar, que você não vai conseguir falar. Na nossa simulação a gente está usando 50%. Então, olha só, para eu conseguir falar com 800 pessoas, agendar 400, executar 200 sessões e vender 100... o marketing tem que entregar aqui nesse cálculo 1.600, né? Contatos para o pré-venda começar a trabalhar. Então, se você tem CRM, geralmente esse contato vai surgir como oportunidade. Isso. Então, o time de marketing tem que gerar 1.600 oportunidades para dessas 1.600 oportunidades, na nossa simulação de 50%, eu falar com 800, para dessas 800 que eu falar, eu conseguir agendar 400. Desses 400 que eu agendar, eu consegui efetivamente fazer uma oferta para 200, que aí com uma conversão maravilhosa de 50%, eu vou vender para 100. Mas legal, Dani. Para o marketing gerar 1.600 tentativas de contato, né, que é as oportunidades para pré-venda, a gente, trabalhando essa questão de 50%, o marketing, né, teria que trabalhar para gerar 3.200 leads. Porque, de novo, tem uma diferença entre lead e MQL. Isso. O lead é o cara que se inscreve. O MQL é o cara que se inscreve e está dentro de alguns critérios de ICP que o marketing qualifica esse cara e passa para o consultor de vendas. Não adianta eu gerar 3.600 leads e mandar todo mundo para o comercial que vai estragar o meu processo. E aí a gente volta lá para o Insight Sales, para pré-venda e etc. Que são outros podcasts. Então, olha só. Então, tu está me dizendo que para eu ter 100 vendas, vamos lá, eu preciso fazer 200 sessões estratégicas, eu preciso agendar 400, eu preciso ter 800 contatos com o cliente, eu preciso ter 1.600 oportunidades geradas pelo marketing e o marketing tem que gerar 3.200 leads para conseguir gerar essas 1.600 oportunidades. Um grande funil de vendas mesmo, né? Um grande funil de receita. Vendas. De receita, sim, exatamente. Sim. Então essa é a cascata, essa é a engenharia reversa, que através dos meus números e indicadores, primeiro eu identifico, legal, eu quero vender 1 milhão. Bacana, eu quero vender 1 milhão. Mas será que eu tenho capacidade em todas essas etapas subsequentes ou anteriores, né? Gerar essa demanda para vender 1 milhão? Porque olha só, eu quero vender 1 milhão, mas eu posso olhar aqui e entender que o meu custo por lead hoje é R$10. Se eu multiplico R$10 para cada lead que eu gero através de tráfego, dá 32 mil. Caramba, R$10, eu vou investir 32 mil para vender 1 milhão? Faz sentido essa conta? Faz, né? Um ROI altíssimo. Claro. Mas agora, se o meu custo por lead for R$100, aí fica 320 mil. 320 mil. Agora, se o meu custo por lead for R$1.000, já tá deficitário. Já tá deficitário. Então, quando eu vou entendendo esses números, eu consigo ter muita consciência para definir a meta para todas as áreas. Para a meta para o time de pré-vendas, para o time de marketing, para as etapas do processo. Cada etapa do processo tem um objetivo. E aí eu vou entendendo, caramba, Dani, a gente colocou a conversão tudo 50%. Mas para esse número fazer sentido, Dani, talvez a gente tenha que apertar aqui nessa conversão de vendas ou apertar nessa conversão em agendamentos, tem que aumentar um pouco. E aí o que acontece? Eu construo um plano de ação específico para cada etapa dessa engenharia para melhorar o número, porque é uma grande engenharia mesmo, porque se eu melhoro 2 pontos aqui, 3 pontos aqui, 5 pontos aqui, no final o meu resultado é totalmente diferente. Entendeu? E isso que você está falando aqui tem muito a ver também com a parte de marketing, né? Quando a gente fala de ser protagonista e tal. Nesse cálculo aqui, a gente passa do pressuposto que o marketing teria que gerar 3.200 leads. E aí tu falou, né? 3.200 leads, eles acabam impactando se a gente for pensar em lead pago. Né? Se cada lead me custar R$10, 32 mil. Se cada lead custar 100, 320 mil. Beleza, mas a gente só está considerando meta
para lead pago. Uhum. E se fosse um lead vindo de orgânico, né? Exatamente. De uma campanha orgânica ou de outros leads que já estão na base, eu estou nutrindo e eu preciso fazer campanha. A pergunta que a gente faz é, como que eu gero esses 3.200 leads? E não quais são os canais? Exatamente. Quais são os planos de ação? Os planos de ações, né? Como que eu vou gerar esses 3.200 leads? Eu posso partir de um princípio de uma estratégia só, mas de um funil só, mas eu posso ter 35 funis para cada um com um custo diferente que vai ter uma média de geração de lead, né? Sim. Então, essa quantidade de leads gerados começa a provocar ações e desenvolvimento do time para a gente buscar soluções que não necessariamente precisem de um custo, né? Ele acaba trazendo outras possibilidades para a gente bater essa meta do próprio marketing. Exatamente. E, cara, essa engenharia reversa é muito legal porque, beleza, isso aqui eu olhei para entender os números. E aí depois eu olho os números do time e entendo, caramba, quanto que é a média que o meu vendedor vende por mês? Meu vendedor, eu tenho 3 vendedores e a média de vendas é 200 mil. Se eu pego 1 milhão dividido pelo meu número de vendedor, a média é 200 mil, isso não é tão smart. Ou eu contrato mais gente, ou eu construo treinamento e desenvolvimento para esse cara ter mais habilidade de converter um pouco mais, mas de um mês para o outro a meta é de 1 milhão, sendo que o meu time produz 600, talvez não seja smart. E se não é smart, dificilmente vai acontecer. Pode gerar desengajamento, pode gerar uma série de coisas que a gente falou nesse podcast. Então, por isso que é muito importante. Aí, beleza, eu sei que eu tenho que gerar outra coisa, eu sei que eu tenho que gerar 400 agendamentos. Cara, eu tenho um time de 2 pessoas na pré-vendas. Será que cada pessoa consegue gerar 200 agendamentos no mês, sendo que a média é 80? Aí eu começo a me questionar diversas coisas. E o que me traz? Me traz consciência. Me traz consciência de uma projeção futura. Me traz consciência de várias coisas. E olha só, é legal porque se você faz esse cálculo aí na sua empresa, você consegue projetar várias coisas. Por exemplo, você pode estar pensando num crescimento da tua empresa para daqui 5 anos que você quer vender 100 milhões, 10 milhões daqui 5 anos no mês e não 1 milhão. Caramba, se você tem os números de hoje, você consegue projetar o time, o custo, o quanto você precisa vender, o quanto cada etapa precisa converter e você vai muito mais preparado, muito mais profissional para fazer o teu planejamento. O nível de treinamento, né, que precisa ter cada um para chegar nessa etapa aqui também. Por isso que é tão fantástica essa ferramenta da engenharia reversa. Eu acho que o cascateamento, ele sempre existiu, mas trazer essa lógica de engenharia reversa para mim foi sempre uma sacada que o Rogério me trouxe, então eu acho isso aqui fundamental. Cara, eu acho que com essa lógica de engenharia reversa, a gente pode definir muitas coisas, muitas perguntas que a gente tinha aqui, né? Como calcular a meta, como entender se a meta funciona ou não, como entender como aplicar essa meta, como desdobrar essa meta para as outras áreas, para os outros setores. Então acho que a gente responde só com um exemplo ou com um contexto, que é o da engenharia reversa, um monte de coisa. Enfim, eu acho que com essa engenharia reversa a gente conclui esse episódio. E te pergunto, Dani, qual que é a sacada que você deixa pro teu ouvinte lá agora? João, quando me apresentou a engenharia reversa, para mim ela foi sensacional, porque ela virou essa cola de fato né, dessa área de receita. Não tenho o que falar. Então, para mim, não ter meta é insano, né? Mas a cura tá aqui, né? Estabelecer um número, estabelecer essa meta e instalar essa engenharia reversa. Porque às vezes, se você não tem meta e você pelo menos tem uma cultura de indicadores, uma cultura de pelo menos guardar os dados que você tem, cara, você consegue através da engenharia reversa definir as próprias metas. Legal isso que tu falou. Normalmente nas operações que eu estou trabalhando tem isso, tem histórico, mas eles não sabem o que fazer com o histórico. Tá lá, jogado, nem para definir a meta e nem para organizar de uma forma que fosse previsível o crescimento. Porque aí tu olha, Dani, o que a gente pode fazer é olhar esse histórico e entender quais são essas conversões. E atrelar essas conversões ao resultado, por exemplo, que agora a empresa quer no mês ou no ano, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Eu vou entender, caramba, se eu continuar fazendo só o que eu tô fazendo, alcanço o resultado. Não, eu preciso mexer em 1 ou 2 ou 3 pontos para chegar no resultado. Aí eu vou ajustando as metas para cada etapa, para cada área. A melhor maneira de pensar é um processo, é um macro processo.
E cada etapa, passagem de bastão desse macroprocesso tem um indicador. E cada indicador que você tem na sua empresa, você pode ter um objetivo para ele, uma meta para ele. E essa meta tem que ser smart. Perfeito. Cara, a minha sacada que eu deixo é, se você não tem meta, você tem um time morno. E time morno é cenário de empresa que anda de lado. Empresa que anda de lado não cresce. E se você não quer crescer, não faz sentido você estar ouvindo um podcast que é para alavancar suas vendas. Massa. Massa? Bora. E por último, né, Dani? Queria dizer que foi um prazer inenarrável. E antes de mais nada, pedir. Curtiu esse podcast? Gostou desse conteúdo? Ficou até o final? Cara, comenta lá no YouTube. Fala se você tem meta. Fala o que você mais gostou. Qual que é a área que você tem dificuldade para colocar meta que a gente vai responder. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse podcast e de compartilhar com os amigos. E óbvio, né? Se você tá escutando pelo Spotify, pô, tira um print, posta lá no Instagram, marca @toca-o-sino-podcast, @Dani Botelho, DANNY Botelho e @João CS Rosa, que a gente vai repostar, que a gente vai conversar contigo, trocar ideia. E, por último, né? Vamos desejar... Bora lá. Toca o sino. Toca o sino pra você.